Moro de aluguel, é possível deixar a casa com a minha cara? No vídeo de hoje eu trago 3 dicas rápidas para você que mora de aluguel em uma casa ou um apartamento. Este é o canal Falando de Cidade e eu sou o Ed Vieira, arquiteto. A primeira dica que trago para você que mora em uma casa ou apartamento de aluguel é em relação aos móveis. Qual que é o ideal para que você tenha os seus móveis e quando você mudar, estes móveis não sejam danificados, estes móveis possam ser aproveitados, reaproveitados em cada casa que você for e que estes móveis, ao ser instalados na nova casa, esses móveis continuem com a sua cara, com o seu jeito, servindo para você e para a sua família. A primeira dica que eu trago para você é: tenha móveis modulares. Por exemplo, principalmente na sua cozinha, você pode ter aqueles balcões, os conjuntos de balcões, os conjuntos de armários que você consegue comprar por módulos, que você consegue fazer as suas adaptações para a sua bancada, para a sua pia, os armários das suas panelas, os armários dos seus objetos. Quando você tem esses móveis modulares e você se muda para um novo apartamento, uma nova casa, você consegue adaptar cada módulo deste móvel na nova casa e o ambiente continua com o seu ar, com a sua cara, sendo aconchegante, agradando você e a sua família. Ainda na questão dos móveis, é interessante que você tenha móveis pequenos. Então a primeira dica foi: tenha móveis modulares. A segunda, tenha móveis pequenos, evite as camas king size, evite os sofás. Por quê? A cama king size ela tem um tamanho muito grande. Se você aluga uma casa ou um apartamento que tenha dormitório pequeno, você não consegue colocar ali ao lado da cama os criados mudos, você não consegue andar por dentro do quarto com facilidade. Então tem as camas do tamanho normal, compre os criados mudos de um tamanho que seja adaptável nos quartos pequenos. A outra dica que trago para você, ainda na questão do mobiliário, é em relação à sua sala, em relação ao sofá. Eu sei que a maioria das pessoas gostam do sofá, o sofá é mais confortável, mas se você precisa se mudar, o sofá ele traz para você uma dificuldade na hora do transporte. Se você alugar uma casa ou um apartamento que a sala for menor do que a que você tinha anteriormente, esse sofá não vai caber, ou se couber, não vai permitir a circulação com facilidade. Então a dica que trago aqui para você em lugar do sofá é que você tenha poltronas. As poltronas se adaptam melhor a qualquer layout, você consegue movimentar o layout da sua sala para que ela fique confortável, que a circulação fique de uma forma melhor, que fique uma circulação mais fácil. Na hora do transporte, quando você precisa se mudar, também a poltrona é mais simples o seu transporte, a forma de embalar, a forma de colocar no veículo para ser transportado. Então a grande dica do mobiliário aqui para a sua sala é: use poltronas. A segunda dica que trago aqui é em relação às cores. Quero tratar aqui de cores em duas situações. A primeira delas é as cores das paredes. Geralmente quando você aluga uma casa ou um apartamento, ele vem com cores claras, porque é a cor mais barata, a cor mais simples que um locatário pode pintar uma casa para alugar. E quando você tem aí o seu mobiliário, é possível você fazer um jogo com este mobiliário para que a decoração fique a sua cara, para que fique aconchegante para você, para que te agrade. Então a dica que vai aqui na questão das cores ainda é no mobiliário. Como você não pode mudar muita coisa na casa, é possível você mudar nos seus mobiliários. Então tenha por hábitos ter mobiliários com cores, com a mesma paleta de cores. Por exemplo, quando você tem uma poltrona, um sofá, uma cadeira, ainda que eles sejam de materiais diferentes, mas se tiver a mesma tonalidade, vai combinar, vai ficar legal com o seu ambiente, a combinação vai ficar agradável. Então quando nós tratamos das cores, eu digo, não há muita possibilidade de mexer nas cores da casa, na pintura, mas há possibilidade que você opte para ter móveis na mesma tonalidade. E para você que ainda não tem os móveis com esta paleta de cores, às vezes você tem móveis diferentes, amadeirados ou com cores diferentes que não combinam porque em um outro ambiente eles tinham uma combinação, vai uma dica para você. Pinte, é possível você fazer pintura nos móveis, é possível além da pintura
você aplicar texturas neste móvel, por exemplo, cobrindo este móvel com tecido, cobrindo com papel de parede, também é possível fazer isto. Então fica a dica aí, para aplicar nos seus móveis e que eles tenham a mesma leitura, a mesma paleta de cores, é que você pinte ou aplique texturas sobre estes móveis. A outra dica que vai aqui é na questão da iluminação. Quando nós falamos de iluminação numa casa ou num apartamento alugado, geralmente não é possível mexer ali no forro, ou não tem um forro rebaixado para você trocar uma luminária, então não há essa possibilidade. E principalmente nos apartamentos, a maioria deles tem o forro diretamente na laje. Vai uma dica aqui, é muito legal, é interessante você utilizar os pendentes e utilizar aqueles trilhos de iluminação, que você consegue com o trilho e movimentando os spots de iluminação para onde você quiser e fazer assim com que esse ambiente tenha a sua cara, o seu jeito e fique aconchegante. Galera, estas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado. Quero te pedir mais uma vez, se você gostou deste vídeo, se você gostou destas dicas, deixe o seu curtir, compartilhe na sua rede social, se inscreve no canal Falando de Cidade. Muito obrigado.